Você sabe o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica que faz com que o corpo produza insulina de forma insuficiente ou não produza. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é insulina? Como o celular precisa de energia para funcionar, as células precisam dos açúcares presentes nos alimentos. O corpo não consegue usar os açúcares e por isso ficam elevados no sangue. Na diabetes, a chave para usar os açúcares é a insulina. Ela está produzida no pâncreas, um órgão que fica atrás do estômago e depois é distribuída no sangue para permitir que os açúcares entrem nas células. Diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 1 não se produz insulina. Diabetes tipo 1, que é a ausência da insulina resultante de uma combinação dos fatores genética mais gatilho ambiental, resultando em uma autoimunidade que levará a uma lesão no pâncreas. Nesta, o próprio sistema imune ataca as células do pâncreas que produzem insulina e grande parte delas são destruídas permanentemente. O pâncreas, portanto, produz pouca ou nenhuma insulina. São caracterizados por aparecer durante a infância ou adolescência. Seus fatores de risco são os antecedentes familiares, fatores ambientais e a presença de células do sistema imune que causam danos. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente, podem ser causadas por fatores genéticos ou hábitos de estilo de vida. No tipo 2, existe uma resistência à insulina. O organismo cria resistência aos efeitos da insulina e assim a insulina existente não é suficiente para atender às necessidades do organismo. Seus fatores de risco são peso, sedentarismo, idade maior que 45 anos, histórico familiar, hipertensão arterial, síndrome de ovário policístico, níveis anormais de colesterol e triglicerídeos e dietas hipercalóricas. Os principais sintomas do diabetes são aumento de sede, aumento de apetite, aumento do volume urinário. As suas complicações podem levar dano à retina, problemas cardíacos, alterações metabólicas, lentidão em cicatrizações, insuficiência renal, lesões e infecções nos pés. Mas antes, iremos ver. O que pode causar o diabetes tipo 2? Causa 1. Mutação no gene produz a proteína IRS. Causa 2. Mutação no receptor de insulina ectonucleotídeo 1. Causa 3. Mutação no receptor de glicose GLUT4. Causa 4. Excesso de gordura KPN10. Agora iremos conhecer as 4 diferentes proteínas. Ectonucleotídeo recebe a insulina, IRS fosforila a insulina, GLUT4 recebe a glicose, KPN10 decompõe a gordura. A diabetes mellitus gestacional geralmente ocorre perto do terceiro trimestre de gravidez, devido aos hormônios da gestação. E esses hormônios fazem com que as células se tornem mais resistentes à insulina. O que também pode ocorrer é que a ação desses hormônios pode inibir
a ação da insulina circulante, fazendo com que a glicemia circulante da mãe se eleve. Esse tipo de diabetes normalmente desaparece após o parto. A diabetes tipo MOD é uma mutação autossômica dominante que causa deficiência na secreção da insulina. É normalmente diagnosticada precocemente ainda na infância ou adolescência. A diabetes neonatal ocorre no primeiro mês de vida e pode ser transitória ou definitiva. Episódio 3. Diabetes e sua fisiopatologia. Vamos ver agora como funciona a sua fisiopatologia. A glicemia é regulada pela insulina, que tem a ação de baixar o nível da glicose. Já os contrarreguladores, que são o glucagon, cortisol, catecolaminas, hormônio de crescimento, possuem efeito contrário, ou seja, aumenta a glicemia sérica no sangue. O desbalanço entre a função de insulina e a glicose resulta na diabetes. Episódio 4. Diabetes e sua epidemiologia. A cada dia, o número de pessoas com essa condição aumenta. Para se ter uma ideia, a cada 11 pessoas adultas, uma tem diabetes. São aproximadamente 537 milhões de adultos, que corresponde a quase 9,3% da população mundial. Estima-se que, em menos de 30 anos, essa população subirá para 629 milhões. Hoje no Brasil, são aproximadamente 16,8 milhões de pessoas com diabetes. Episódio 5. Qual o seu quadro clínico e o seu diagnóstico? O quadro clínico podemos dividir em pessoas que possuem a falta de glicose na célula e pessoas que possuem excesso de glicose na corrente sanguínea. Pacientes com quadro de glicose apresentam o famoso quadro clínico de perda de peso, polifagia, dor abdominal e hálito cetônico. Já os pacientes com excesso de glicose na corrente sanguínea podem apresentar poliúria, polidipsia, desidratação e glicosúria. E seu diagnóstico é realizado por dados clínicos e laboratoriais quando a glicemia em jejum é maior ou igual a do que 126 mg por decilitro. A glicemia randômica é maior ou igual a 200 mg por decilitro, mais os sintomas dos 4 P's, que são formados por poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. A glicemia de 120 minutos pós-teste de tolerância à glicose está acima de 200. E a hemoglobina glicada é maior ou igual a 6,5%. Os pacientes com risco aumentado de diabetes são aqueles que conhecemos popularmente como pré-diabéticos, que apresentam o parâmetro de glicemia de jejum alterada de 100 a 125 mg por decilitro, glicemia de 120 minutos pós-teste de tolerância à glicose entre 140 e 199 mg por decilitro e hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4%. Episódio 6. Qual o seu tratamento? Para o tratamento, além da dieta, atividades físicas, perda de peso e reeducação alimentar, no diabetes tipo 1, o paciente fará uso de injeções de insulina e no diabetes tipo 2 poderão ser indicados medicamentos por via oral em ingestões, como a insulina. Essa foi nossa explicação de hoje. Esperamos que tenham gostado e aprendido o que é diabetes.